Quando você declara a palavra de Deus sobre a tua vida, ela traz a luz de Deus sobre você. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e houve trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Aqui Deus está nos mostrando que não existia nada. No início não tinha nada. Inclusive só tinha trevas. Mas o Espírito de Deus movia sobre as águas. E Deus chamou a luz à existência. E o que aconteceu? A luz existiu. A luz veio à existência. E aqui é um ensinamento para mim e para você. Quando nós declaramos a palavra de Deus, quando nós falamos do que nós queremos que exista na nossa vida, é isso que vai acontecer. Quando nós lemos lá em Provérbios 18, 21, que na língua está o poder de vida e de morte, ali nós entendemos que o que falamos é o que vamos ter, é o que vamos receber, é o que vamos colher. Quer dizer, é como se as palavras fossem uma semente. Como nós plantamos uma semente na terra, nós plantamos a palavra na nossa vida. Então, o que nós queremos viver? Aqui existia só trevas. Deus queria que existisse luz, porque Deus começou a criação. Ele queria a luz. E o que ele fez? E aqui é um exemplo para mim e para você. Deus queria formar todas as coisas. E aqui, então, ele começou a formação do mundo, a formação de todas as coisas. Porque aqui existia só trevas. Muitas vezes a nossa vida está assim. Está só trevas. E o que a treva, quando a gente fala em trevas, o que isso quer dizer? Muitas vezes em nossas vidas está só problemas, só adversidades, circunstâncias difíceis, que tem momentos que a gente não sabe o que fazer. Isso são trevas. Deus então chamou a existência à luz. Ele disse: haja luz, e a luz se formou. Então, nos momentos que estamos vivendo, que são trevas, o que nós temos que fazer? Como Deus fez aqui. É um exemplo para nós, por isso que ele deixou aqui escrito para nós entendermos que nós também devemos, porque se as palavras têm poder de vida e de morte, nós também devemos chamar a existência à luz para a nossa vida. Quando estamos com um problema, isso quer dizer trevas, nós chamamos a luz, o que vai vir? Vai vir as bênçãos. Então nós temos que chamar o que nós queremos para a nossa vida. E isso quer dizer para nós que nós temos que parar de falar do problema. Parar de perder tempo. E não só perder tempo. Quanto mais nós falamos do problema, da adversidade, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e falamos para o vizinho, falamos para o amigo, falamos para o irmão da igreja, falamos para esse, para aquele, do problema que estamos passando. Quanto mais nós falamos do problema, mais nós estamos plantando o problema. Porque palavras não como sementes. Então, mais eu estou atraindo, trazendo aquele problema, fazendo aquele problema maior, vamos dizer assim. Porque eu preciso falar do que eu quero. Deus aqui, ele não estava falando, pois é, olha só tem trevas, o que eu faço? Só tem trevas. Deus não ficou fazendo isso. Ele simplesmente viu que só tinha trevas e ele chamou a existência à luz. Então, você tem um problema que você está enfrentando. Você não pode ficar olhando para esse problema e admirado. E o que eu faço agora? O que vai ser? O que vai ser de mim? Não tenho saída, não sei mais o que fazer, acabou, é o meu fim. Não! Não é assim que funciona, porque para Deus não existe impossível. Aos teus olhos pode ser que esteja impossível de continuar, que não tem mais condições de continuar caminhando. Para ti pode ser impossível, para Deus não. Mas o que você precisa entender? Quando a gente fala para Deus não, você precisa usar a tua boca para Deus agir, para a palavra dele se manifestar na tua vida. Como Deus fez aqui.
Deus não ficou assim, agora só tem trevas, o que que faço? Não tem o que fazer, porque só tem trevas. Tá tudo escuro, escuridão, não tem o que fazer. Não, Deus, ele agiu. Ele usou a palavra dele para chamar à existência o que ele queria, que era a luz. Então você precisa usar a tua boca, chamar à existência o que você deseja, o que você precisa. Você precisa de cura? Chama a existência a cura. Declara que você já está curado, já está sarada pelas pisaduras de Jesus. Você precisa de abundância, de prosperidade, né? Que a vida financeira venha avançar, venha crescer. Você tem que chamar a existência. A abundância sobre a tua vida, a vida abundante. O Senhor, o Jeová, o Deus provedor, você tem que chamar a existência sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as maldições, ele já se fez maldito sobre aquela cruz. Então você é bendito, você é abençoado, você é abençoada, você é próspero, você é próspera, você é abundante. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Então você precisa declarar, chamar a existência a bênção de prosperidade, a bênção de união familiar, a bênção de paz, a bênção da vitória na tua vida, em todas as áreas, o milagre que você busca, você tem que chamar a existência, você tem que declarar ele sobre a tua vida. Você tem que fazer como Deus fez aqui. Primeiro, quando nós lemos ali no versículo 2, ali está dizendo que o Espírito de Deus movia sobre as águas. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. Ele se move em você. Então, você tem o Espírito de Deus. Você precisa abrir a tua boca agora. Você precisa declarar o haja de Deus. Chamar a existência a bênção. Parar de falar do problema. Entenda, quanto mais você falar do problema, ele só vai avultar, ele só vai ficar maior. E você não vai conseguir resolver nada. Você falando do problema não vai te ajudar em nada. Ao contrário, vai piorar a situação. Agora, quando você troca isso, quer dizer, ao invés de falar do problema, você fala da solução, você fala da bênção, você fala da vitória, você chama a existência o que não existe, aí sim, a bênção vai chegar, o milagre vai chegar, o teu coração vai se encher de paz, vai se encher de esperança, porque nós precisamos entender que quanto mais nós declaramos a palavra, mais nós falamos que somos mais que vencedores, somos fortes, somos corajosos, somos curados, somos abençoados, somos filhos do Deus Altíssimo, somos filhos amados, somos herdeiros e vamos falando, né, as melhores coisas que tem para nós falar. Quando nós vamos falando isso, a nossa mente vai se enchendo disso, o nosso coração vai se alegrando e a fé vai aumentando. Isso que nós precisamos entender. Quanto mais falamos do problema, da dificuldade, do que é negativo, do que é mal, mais o nosso coração se inflama, mais o nosso coração fica negativo, mais a fé vai se afastando de nós. O Espírito Santo também, por quê? Porque o Espírito Santo ele é sensível, então se nós colocamos coisas negativas para dentro de nós, se nós falamos, ficamos cultivando aquelas coisas negativas, o Espírito Santo se afasta. Quanto mais falamos coisas boas, mais o Espírito Santo, ele vai agindo em nossa vida, ele vai nos transformando, ele vai nos moldando, ele vai nos preparando para coisas maiores que Deus tem para nós. Isso é muito profundo, é muito tremendo isso. Então entenda, use o poder que está na tua boca, o poder de chamar à existência as coisas boas, as bênçãos para a tua vida. Use esse poder que você tem. Você tem o Espírito Santo, você tem uma boca. Você pode falar, você pode declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, você pode chamar a existência a bênção, a vitória, o milagre. E assim como Ezequiel, lá em Ezequiel 37, nós também devemos fazer. Ezequiel, Deus disse para Ezequiel, Deus levou Ezequiel num vale de ossos secos. E Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, esses ossos, eles têm condições de reviver? O que Ezequiel falou para Deus? Pense comigo, se fosse eu e você, o que será que nós iríamos dizer para Deus? Ezequiel disse para Deus, Senhor, Tu o sabes. Mas e nós? Será que nós íamos falar isso ou nós íamos dizer para Deus, Deus, isso aí são ossos secos. O Senhor está vendo? É ossos secos, não tem o que fazer.
O que vai fazer com ossos secos? Não tem mais o que fazer. Eles já secaram. Provavelmente nós iríamos dizer isso, ou a grande maioria das pessoas iriam dizer isso. Mas Ezequiel, ele foi sábio. Ele disse, Senhor, tu o sabes. Porque Ezequiel, se ele falasse uma coisa negativa, não ia ter o que fazer. Mas como ele disse, Senhor, tu o sabes, o que Deus disse para ele? Então, declare sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel profetizou. E quando você lê ali, você vai ver o que aconteceu. Aqueles ossos reviveram. E é da mesma maneira, esse ensinamento é a mesma maneira que Deus quer que eu e que você fazemos. Assim como está aqui, ó, Deus ensina a nós que nós devemos usar o haja dele. Haja luz, haja bênção, haja milagre, haja cura, haja prosperidade, haja abundância, haja união. Então nós temos que chamar a existência, como ele disse para Ezequiel. Profetiza. Eu e você temos que profetizar. Profetizar bênção, profetizar milagre. Nós temos que profetizar. Nós temos que chamar a existência. Temos que declarar o haja de Deus. Temos o Espírito Santo. Então agora nós temos aqui profetizar. É que declarar. Chamar a existência o que não existe na nossa vida. Então entenda isso de uma vez. Nós precisamos parar de falar do problema, da circunstância. Ah, Veroniza, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não tem ideia. Não importa, entenda isso. Eu não quero dizer que isso não importa para ti. Claro, a situação pode ser muito difícil e pode ser muito pesada. Eu quero dizer que não importa para Deus. Porque para Deus, o problema menorzinho ou o problema maior é a mesma coisa para Deus resolver. E na realidade, quando nós lemos a palavra, entendemos a palavra, Deus já resolveu. Através do seu filho, que se entregou naquela cruz, Deus já resolveu todos os problemas. O Senhor Jesus se entregou, ele se fez maldito, ele levou toda a maldição, ele levou todo problema, toda dificuldade, toda circunstância. Ele já levou naquela cruz. Nós estamos enfrentando a circunstância, muitas vezes a pessoa pode pensar, mas então se Jesus levou, por que eu estou enfrentando? Porque neste mundo nós teremos aflição. Quando nós dizemos assim, o Senhor Jesus já levou, é que quando a gente passa por uma circunstância, o que nós precisamos fazer é crer no que Jesus já fez lá na cruz do Calvário, tomar posse da nossa vitória e não se abalar com o problema. Não focar no problema, não ficar falando do problema, mas falando da vitória, falando que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que maior é Deus que está em nós que aquele que está contra nós, que nós já somos mais que vitoriosos e que esse problema não é nada para Deus. Então a gente vai declarando e passando por cima do problema, porque daqui um pouco a gente vai ver que o problema foi embora, porque nós não demos atenção para o problema. Mas nós demos atenção para a palavra, porque o Senhor Jesus fez naquela cruz. Então, isso é muito profundo e tem muito assunto sobre isso para a gente aprender. Mas eu quero que você fique com essa palavra e entenda, declara o haja de Deus na tua vida, declare as palavras de vitória na tua vida, chame a existência as bênçãos, as vitórias, chame a existência o milagre na tua vida, chame a existência. Não declare do que você está passando, mas declare coisas boas, declare a palavra de Deus. E eu quero indicar, eu tenho o meu livro, Declarações Transformadoras para a Sua Vida, que são um livro que são ali declarações para cada dia, para você declarar dia a dia. Mas esse livro, ele ainda não está no físico, ainda não fiz ele físico. Eu estou trabalhando para fazer ele físico e ele está no link da descrição também, mas ele é um e-book, tá? Ele ainda é um e-book que você vai ter que ler ali no celular, né? E esse aqui é um livro físico, O Poder de Suas Palavras, que também é tremendo. Esse aqui explica para você, né, o poder das suas palavras, que você precisa declarar a palavra de Deus, você precisa declarar, ficar declarando coisas boas. Não importa, você está vendo uma dificuldade, fale das coisas boas, fale das facilidades, fale da bênção, não fale da dificuldade, porque quanto mais você falar das bênçãos, mais elas vão se manifestar na tua vida e aquela dificuldade vai embora. Então esse livro aqui é muito bom e esse livro é um livro físico que você vai adquirir e vai chegar na tua casa. Então dê uma olhadinha ali nesses livros e deixe seu like nesse vídeo, compartilhe essa palavra para ensinar mais pessoas a crescer espiritualmente e chamar mais coisas boas para suas vidas, né? Porque as pessoas, elas estão vivendo numa situação de mesmice, de circunstâncias difíceis, porque elas não sabem lidar com isso.
e nós precisamos aprender a lidar, e a palavra de Deus ela nos ensina a lidar com todos os tipos de problemas. É só nós estudarmos, é só nós aprendermos e colocarmos em prática. Então, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário, se tiver um comentário eu vou gostar de responder, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe, tchau!